Graça e paz, meus irmãos. Nesses dias de incerteza, para onde nós devemos olhar? O que nós devemos esperar em dias que parecem tão sombrios? Eu garanto a você que, se você segue ao Senhor Jesus Cristo, tem uma vida firmada nele, há muita esperança para a sua vida e você não precisa em momento algum se desesperançar, porque a palavra de Deus, ela nos garante que nós estamos seguros e que há uma esperança viva para a nossa vida e para além dessa vida. É o que nos diz Apocalipse capítulo 5, é o texto que nós vamos ler e vamos meditar. Tendo falado sobre a igreja no mundo em Apocalipse 2 e 3, agora os olhos de João são tirados da terra e os seus olhos são levados ao céu, a uma visão celestial, e lá ele vê coisas maravilhosas. Nós temos em Apocalipse 4 e 5 como que um culto sendo realizado no céu por anjos poderosos, pela igreja reunida em todos os tempos. Então, uma visão gloriosa e maravilhosa para nós. Vamos ler Apocalipse capítulo 5, dos versos 1 a 14. Diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Essa palavra nos traz muito conforto. As primeiras palavras registradas nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, primeiro versículo, são: No princípio, Deus. E isso nos mostra que tudo começa com Deus. Mas não é somente o começo de tudo que está em Deus. Nós podemos ter certeza de que o desenvolvimento da história também é dirigido por Deus. Todos os passos
são dirigidos por Deus. E nós podemos ainda ter certeza que o fim da história também está sob o controle de Deus. Olha, se a humanidade dependesse de qualquer ser humano, se a humanidade dependesse de qualquer outro ser, senão Deus, ela estaria completamente perdida, estaria completamente sem esperança, todos estariam perdidos e sem esperança. Então, qual seria a esperança para a igreja do Senhor em meio a esse caos? A tudo que nós estamos vendo nesse mundo e que piora a cada dia. E é por isso que nós precisamos olhar atentos ao que esse capítulo 5 de Apocalipse nos diz, para podermos esperar com confiança, para esperar com perseverança o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem preparado para aqueles que estão confiados em Cristo. Ao mesmo tempo em que nós contemplamos essa desesperança da humanidade, a nossa alma, ela também pode ver pela fé a solução do Senhor para nós, a solução do Senhor para a sua igreja. Esse capítulo precioso das Escrituras, ele nos ensina que o Rei soberano, ele tem o controle da história e a solução para o futuro da sua igreja. Nós temos um Rei, esse Rei é soberano, ele tem o controle da história, as rédeas da história estão nas suas mãos e ele tem a solução para o futuro da sua igreja. Quando nós olhamos o mundo, a história da humanidade, nós, sem nenhuma dificuldade, nós vemos que a própria história, ela é a grande prova dessa grande incapacidade humana para poder se sustentar. Na verdade, a história, ela mostra a grande capacidade humana para a sua própria degradação. O ser humano, ele se mostrou muito eficiente para destruir aquilo que está ao seu redor, aqueles que estão ao seu redor, e destruir a si mesmo. E cada dia fica mais claro que o homem, ele não tem e ele jamais terá solução para o seu próprio mal. Então, olhe ao seu redor, veja, irmãos, o mundo está como uma panela de pressão, o mundo está quase explodindo. Há esperança em meio a esse caos? Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. A começar do versículo 1, a Apocalipse 5, ele nos garante que o Senhor Deus, ele governa soberano a história do mundo. Olha o que diz o verso 1. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. O que isso nos diz? Isso nos diz que o Deus que está sentado no trono do universo tem um propósito para a história. Isso nos diz que as forças do mal não prevalecerão. Esse versículo nos diz que o Senhor reina. Nós somos aqui tranquilizados pela verdade de que Ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Mas você pode perguntar, onde esse versículo está dizendo tudo isso, pastor? Nessas palavras que nós acabamos de ler. Veja, Deus, ele tem em sua mão direita um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, significa a história da humanidade. É um simbolismo que nos mostra a história da humanidade. Deus, ele conhece o livro da história antes que ela aconteça. Deus, ele não só conhece, mas ele controla, ele dirige todas as coisas para uma consumação final planejada por ele. Então, toda a história da humanidade, ela está na mão de Deus. Não importa a fúria de Satanás, não importa a agitação do mundo, não importa o que esteja acontecendo, a história sempre estará na mão de Deus. Nós vemos ainda aqui que a humanidade, ela não tem solução em si mesma. Onde que esse versículo nos diz isso? O simbolismo que ele traz. Porque um livro selado significa história sem solução. Se o livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, ele significa a história da humanidade, o fato desse livro estar selado com 7 selos,
significa que essa história está sem solução. O livro está selado com 7 selos, 7, completo, totalmente selado. Isso nos mostra que a história sem Deus é um livro lacrado. Nos mostra que só Deus pode dar sentido à história e à sua vida. João prossegue na narrativa e depois dessa visão gloriosa do Senhor com a história na sua mão, ele apresenta o seu drama. E o drama de João, nesse momento, ao ver esse livro selado, é que ninguém é digno. Ele vai nos mostrar isso do verso 2 até o verso 4. E ele chega a essa constatação de que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Olha os versos 2 e 3. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Nem no céu, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum anjo poderoso, nenhum arcanjo, nenhum remido que está na glória, tendo andado com Deus e demonstrado toda a sua fé a Ele nesse mundo. Ninguém no céu, nem na terra, nenhum ser humano, possa ele realizar o que for aqui nesse mundo, possa ser grande como for, nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem espíritos caídos, ninguém pode abrir o livro. Isso nos diz, meus irmãos, que não há ideologia humana, não há partido político, não há sistema econômico que possa realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. É uma tragédia quando as pessoas elas firmam toda a sua fé, toda a sua confiança em alguma ideologia. É terrível quando as pessoas depositam a sua esperança na política, na economia. Nós estamos vendo como que tudo isso é tão incerto. Isso nos diz que sozinha a humanidade está perdida, sozinha a humanidade está destinada ao caos. O homem jamais poderá ser o senhor do seu destino. Nenhum homem jamais poderá ser senhor do seu destino. E no verso 4, ele prossegue e ele nos mostra a impotência humana para desvendar o futuro. Olha o que ele diz no verso 4: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. A crise de João é essa crise de impotência de todos nós. Como assim, crise de impotência? Veja, nós olhamos ao nosso redor e nós vemos um mundo em estado de caos. O mal triunfando, a violência crescendo, guerras cada vez mais sangrentas, ceifando cada vez mais vidas, pandemias cada vez mais graves, cada vez mais famílias destruídas, jovens cada vez mais se drogando, e a nossa reação é de impotência total. Nós só podemos chorar diante dessa situação. E por que foi que João chorou? Porque parece que essa visão frustrava as promessas de Deus para o seu povo. Apocalipse tem muitas promessas de Deus e parece que essa visão, ela frustra, ou parece frustrar as promessas de Deus. E ele está em crise porque, se é assim, a história estaria sem rumo, a história estaria sem direção, a história estaria sem destino, porque o livro está selado, sem solução, e ninguém é achado digno de abrir esse livro. Então tudo está perdido. Mas aí ele encontra esperança. Dos versos 5 a 7, ele nos mostra a solução para a humanidade. Qual é a solução? A solução é o Cordeiro.
O Cordeiro é digno, ninguém é digno, mas o Cordeiro é digno. O começo do versículo 5, ele traz muita alegria ao nosso coração, traz consolo. Ele nos diz que aquele que é digno, ele foi encontrado, ou seja, a solução para a história, ela vem do céu, a solução da história não nasce da terra. Então há consolo para nós. Olha o que diz a primeira parte do verso 5: então um dos anciãos me disse, não chore. Às vezes nós choramos como João chorou, com medo do futuro. Nós perguntamos a nós mesmos o que é que vem aí pela frente, como é que será o meu amanhã, como será a minha velhice. São tantas perguntas com relação ao futuro, e do céu nós podemos ouvir uma voz que diz, não chore, não chore. O Senhor põe um basta nessa angústia, Ele traz a solução. Não chore. Há alguém capaz de dirigir a história, há alguém capaz de dar sentido à vida. Ele nos mostra que essa solução da história está em Jesus, o nosso Senhor. Veja o restante do verso 5 até o verso 7. Diz, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Jesus venceu para abrir o livro. É isso que ele está nos dizendo. Ele, Jesus, é o leão de Judá. Jesus é a raiz de Davi. Ele é o cumprimento da aliança que Deus fez com o seu servo Davi. Jesus venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Jesus, ele é o leão, o Messias vencedor, porque antes ele foi o cordeiro, o Messias sofredor. Veja que João, ele vê um leão e vê um cordeiro, e esse leão e esse cordeiro são a mesma pessoa. Então, a vitória de Jesus foi conquistada na cruz. Ele diz, um cordeiro que parecia ter estado morto. A posição que ele ocupa aqui é uma posição de poder. Ele diz que ele está em pé e ele ocupa o lugar de autoridade. Ele diz que ele está no centro do trono. Ele é digno de desvendar o sentido da história, ele é digno de desvendar o sentido da sua vida, porque ele é onipotente. 7 chifres, chifre é um símbolo de poder, e 7 chifres é todo poderoso, onipotente, e também porque ele é onisciente. 7 olhos, olhos dão essa ideia de ver além daquilo que é normal, do que é possível vermos com olhos humanos. 7 olhos, ele vê todas as coisas, ele é onisciente. Se Jesus está em pé, no centro do trono, sendo digno de romper os selos do livro que está em suas mãos, o que se espera de nós? A solução nos foi dada. A história agora faz sentido. Nós que estávamos chorando de angústia no meio da crise, por uma história sem solução, agora o que se espera de nós? Qual é a resposta da noiva do Cordeiro? É isso que ele diz do verso 8 até o final. O que nós devemos fazer? Primeira coisa, nós devemos orar com confiança a respeito do destino das pessoas. Olha o que ele diz no versículo 8: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações agora fazem sentido.
no mundo sem esperança, no mundo sem solução, não faz sentido orar. Afinal de contas, a história não tem solução, mas aqui não. Agora nós entendemos que oração faz sentido e muitos sentidos, porque orar é falar com quem está com o livro da história em suas mãos. Quando você ora, você deve ter plena consciência de que você não está apenas pronunciando palavras, você está colocando a sua causa diante daquele que tem o livro da história em suas mãos. Outra coisa que nós devemos fazer, verso 9, nós devemos evangelizar com confiança. Talvez você tenha orado por alguém durante muito tempo, talvez marido, talvez um filho, talvez pessoas lá do outro lado do mundo que não simpatizam tanto assim com o cristianismo. Mas olha só o que diz o verso 9: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. Agora veja o que diz: e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo morreu para comprar com o seu sangue pessoas de todos os lugares, de todas as tribos, de toda língua, de todo povo e de toda nação. A esperança para o seu marido, a esperança para a sua esposa, a esperança para o seu filho, a esperança para os seus pais, a esperança para o refugiado, a esperança para aqueles que vivem debaixo de regimes totalitaristas, a esperança. E nós devemos evangelizar com confiança, porque Cristo morreu para comprar com o seu sangue vidas preciosas. Outra coisa, verso 10, nós devemos tomar posse da nossa alta posição espiritual. Ele nos diz: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Reino. Nós já reinamos com Cristo, espiritualmente falando, porque nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Paulo nos diz isso muito claramente na carta aos Efésios. Mas nós reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Ele nos constituiu também sacerdotes. Isso quer dizer que nós temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus Cristo. Não há necessidade de qualquer outro intermediário, porque Ele nos constituiu reino, reinamos de certa maneira espiritualmente, mas reinaremos plenamente. Mas Ele nos constituiu também sacerdotes. Temos livre acesso à presença do Pai. Grandes privilégios. Mas não para por aqui. O que nós devemos fazer, a resposta que nós devemos dar, nós devemos dedicar tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Cordeiro. Afinal de contas, Ele trouxe solução. Ele termina com a crise da nossa vida e nós devemos dedicar tudo que somos, tudo que nós temos ao Cordeiro, porque Ele é digno. Olha o que diz o verso 11: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Agora ouço 12, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Devemos dedicar a Ele o poder, que é isso, é entregar a Ele tudo que está em nossas mãos, todo o poder, toda a influência que nós temos, devemos dedicar a Ele. Nós devemos dedicar a Ele a riqueza, a nossa riqueza, os nossos bens, a riqueza daquele que Deus tem dado prosperidade, a riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empregados, toda a provisão farta que Deus nos tem dado, nós devemos dedicar a Ele. A Ele seja a sabedoria, nossa inteligência, a cultura que nós adquirimos, nossos talentos, os diplomas, a habilidade profissional. Infelizmente, muitos conquistam algumas coisas nesse mundo e, ao conquistar algumas coisas nesse mundo, elas simplesmente voltam-se contra Deus,
ou viram as costas para Deus, mas o Cordeiro é digno de receber tudo que Ele tem nos dado a oportunidade de conquistar nesse mundo. A Ele seja a força, toda a força da juventude, o último fôlego da velhice, seja ao Cordeiro, uma vida dedicada a Ele. Devemos dedicar a Ele a honra, que é isso, é a prioridade, é o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, devem ser dados ao Cordeiro, prioridade, não sobras, não aquilo que não serve para mais nada. A Ele seja a honra, Ele é digno, a Ele seja a glória, só Ele merece ser exaltado, a Ele seja o louvor, o culto precisa ser prestado a Ele, só a Ele. Culto não é prestado para nós, porque a Ele seja o louvor, o culto precisa ser prestado a Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser glorificado e só Ele, mais ninguém. O que mais nós devemos fazer como resposta? João vai nos dizer agora nos versos 13 e 14, nós devemos nos unir ao coro celestial em adoração ao Cordeiro. Ele diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Ele é exaltado, Ele é louvado e Ele é adorado por quem Ele é. Ele é o Cordeiro que foi morto, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é exaltado, louvado, adorado pela posição que Ele ocupa, o centro do trono. Ele é exaltado, louvado e adorado pelo que Ele fez. Ele foi morto e com o seu sangue Ele comprou gente de toda tribo, povo, língua e nação. Isso inclui a mim, isso inclui muitos de nós. E diante desse ato de adoração, os 4 seres viventes, aqui muito provavelmente serafins que ministram na presença de Deus, eles dizem amém. E em resposta, os anciãos, aqui uma representação da igreja, a igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja dos profetas, a igreja dos apóstolos, ela se prostra e adora. É assim a música no céu. Ao mesmo tempo que a música no céu é cheia de entusiasmo, ela nos leva a um estado de exultação, nós também nos prostramos, porque a música no céu, ao mesmo tempo que produz esse entusiasmo em nós, ela produz um profundo senso de adoração, a ponto da igreja prostrar-se. Ninguém pode contemplar o Senhor em sua beleza, em sua majestade, sem que se prostre. Por isso, ninguém que esteja contemplando a Deus, ele se vangloria, ele se exalta. Ninguém que contemple ao Senhor em sua grandeza, em sua majestade, ele se coloca como superior, pelo contrário. Quem contempla o Senhor em sua beleza, em sua majestade, ele se prostra. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O Rei soberano tem o controle da história e a solução para o futuro da sua igreja. A sua vida tem solução, a sua história tem solução. A igreja na terra, ela não tem o que temer. Há esperança para você, há esperança para além dessa vida. Mas enquanto você ainda estiver aqui, tenha esperança na oração. Não abandone a oração. Os discípulos de Jesus, eles ficaram muito impactados quando viram Jesus orando. Eles oravam, claro que eles sabiam de certa maneira orar, mas quando eles percebem a vida de oração de Jesus e a qualidade de oração de Jesus, eles dizem: Mestre, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele.
Então tenha esperança na oração. Você, quando ora, você está orando ao Deus que tudo pode. Quando você se prostrar para orar, lembre-se de que você está orando àquele que tem em suas mãos o livro da história. Tenha esperança também na evangelização. Você pode, sim, evangelizar com autoridade, com confiança, você pode proclamar, porque o Cordeiro que foi morto comprou com o seu sangue gente de toda tribo, povo, língua e nação. A esperança para o seu marido, a esperança para a sua esposa, a esperança para o filho rebelde, a esperança para os pais, a esperança, porque o Cordeiro foi morto e comprou com o seu sangue vidas de todos os lugares. Também tenha consciência da posição que você ocupa em Cristo. Ele te constituiu reino e sacerdote para Deus. Você reina com Cristo espiritualmente. Paulo, em Efésios capítulo 1, ele nos mostra claramente que nós fomos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, onde Deus nos fez assentar com Cristo. Então você tem as maiores bênçãos, você tem a melhor posição no melhor lugar, nas regiões celestiais, mas quando Cristo voltar, nós reinaremos com Ele. Também dedique ao Senhor tudo que você é, dedique ao Senhor tudo que você tem. Não se iluda com a ideia de que tudo que vem às suas mãos é para o seu bel prazer, apenas para o seu deleite, para um conforto maior. Não. Ele é digno. Ele é digno de receber tudo, porque Ele nos deu mais do que tudo que jamais nós poderíamos alcançar. Então, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Ele é digno. O Cordeiro é digno. Louvado e adorado seja Deus. Digno é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse texto, essa narrativa maravilhosa, essa visão do céu que nos traz esperança diante do futuro. Quando nós olhamos para nós, meu Deus, que esperança há? Quando nós olhamos para o curso da humanidade, que esperança que existe? Mas no Senhor nós encontramos a esperança verdadeira. No Senhor está o nosso refúgio e o nosso suprimento. Nós sabemos que a história não está sob o controle dos poderosos dessa terra. A história está sob o controle do Senhor. A história não está sob o controle de Satanás e nem dos seus anjos maus. A história está sob o controle do Senhor. Muito obrigado pelo livro de Apocalipse. Obrigado, meu Deus, por nos fazer enxergar de antemão promessas maravilhosas e preciosas para vivermos os dias difíceis aqui nessa terra. Obrigado pela visão do nosso Rei glorificado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, na sua misericórdia, nos sustenta. Obrigado porque o Cordeiro vencedor e glorificado, ele vence todos os seus inimigos e ele concede vitória à sua igreja. Não importa o quanto sejamos desprezados nessa vida, não importa se zombam de nós, não importa, meu Deus, se somos considerados de forma negativa, desprezível por muitas pessoas, porque nós temos certeza da vitória no Senhor. O Senhor há de se manifestar e o Senhor há de mostrar o seu poder. Muito obrigado, meu Deus, por tamanha promessa. Muito obrigado porque o Senhor tem em suas mãos o livro e não só isso, o Cordeiro é digno de desatar os selos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor dá sentido à minha vida. Obrigado porque o Senhor é quem dá sentido a todos aqueles que são lavados, remidos pelo seu sangue, perdoados os pecados. Só o Senhor é digno. Então só ao Senhor seja toda honra, seja toda glória, seja todo louvor e seja toda adoração. Abençoe os meus irmãos, traga esperança ao coração da sua igreja, traz esperança ao coração do seu povo. Se alguém está triste, se alguém está desanimado com o curso das coisas, reaviva a fé nesses corações, atiça o fogo, meu Deus, das suas promessas nesses corações, e que nós ergamos as nossas mãos
tão somente para te louvar, para te exaltar e para te agradecer. Muito obrigado, meu Jesus, por tudo que fez por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor preparou para nós. Obrigado, meu Deus. Abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, abençoe a Igreja Batista da Ressurreição, abençoe todo o seu povo ao redor da terra, as igrejas do Senhor, o seu povo que busca por sua face. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, meu Deus. Que sobre a Igreja Batista da Ressurreição, sobre nós, sobre o seu povo na terra, levanta sobre nós o seu rosto, dá-nos a sua paz, traz salvação ao coração daqueles que nós temos evangelizado e colocamos mais uma vez em suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.